Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho e deixem um like caso gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, ativem as notificações, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários. E como no último vídeo nesse canal, antes da live que eu fiz com o Caio e o Léo, prometi a vocês que ia explicar o sistema do antigenocentrismo, e até baixar aqui um pequeno manifesto. E já que eu falei sobre NoFap no último vídeo de novo, mas naquele vídeo foi mais uma pincelada a respeito do que motiva os homens a seguir esse caminho, o que na psique masculina incentiva esse tipo de comportamento, aqui a gente vai falar do No Simp September, que é claro, é também um meme da internet, é também uma brincadeira, mas me parece uma coisa muito mais ligada ao MGTOW e parece também algo muito mais relevante, não só para a vida dos homens, pessoal, como também para a sociedade. E é claro, nenhum de nós aqui está tentando fazer mudança na sociedade, mas se, por consequência, nossas atitudes acabarem quebrando a máquina genocêntrica, então estamos bem. Até porque o MGTOW é muito simples de se entender, cara. Ele é pautado em duas coisas, a rejeição do genocentrismo e a admissão de um novo propósito para a sua vida. É muito simples. E é claro, dentro da rejeição do genocentrismo está incluso aquela coisa de não casar, não ter filho, não coabitar, não se relacionar com a MSOL, por conta da socioafetiva aqui no nosso país e em outras regrinhas menores aí. Por quê? Porque o genocentrismo não só não permite que você siga o seu próprio caminho, já que ele é a força motriz do Estado genofascista, como eu tanto explico, mas também ele é uma força que esmaga homens, em todos os sentidos. É a força motriz também da misandria. Na verdade, não necessariamente a força motriz da misandria, já que a misandria caminha lado a lado com o genocentrismo, pois são incentivos biológicos da nossa espécie. A nossa espécie ela é misândrica e genocêntrica, não tem jeito. Eu já expliquei a vocês em vários vídeos, por causa da concorrência entre os homens, por causa da descartabilidade masculina, por causa da visão da mulher como outra visão, não, É uma determinação biológica, a mulher é mais frágil, ela detém o útero, elas precisam de um ambiente de privilégio para conseguir ter filhos, enfim. A nossa espécie só funcionou até aqui, e só evoluiu por causa da misandria e do genocentrismo, tá? Só que estamos em épocas mais civilizadas, não precisamos seguir o modus operandi da selva, irmão. A nossa vida, urbana não se pauta mais dessa forma selvagem e tal. Então, o que eu escrevi nos posts aqui, tanto nesse canal quanto no meu outro canal sobre o No Simp September? É tipo o setembro antigenocêntrico, Simp, para vocês que não sabem, na gringa é a mesma coisa que escravoceta que mangina, até porque mangina veio da gringa, Man de homem, gina de, feminino, Ginocentrismo. E aqui tá bem simples, Eu pus aqui algumas regrinhas básicas, eu mesmo inventei, tá? Não achei em lugar nenhum na internet, se tiver na internet algo idêntico é coincidência. Eu pus aqui, não valide ser de luz, tá? E essa validação aqui é para não dar nem mesmo se ela for merecida, tá? Já que é o mês do desafio e o NoFap ele é bem restrito, o NoSimp também tem que ser bem restrito. Então, nem mesmo se o ser de luz fizer alguma coisa muito boa, a gente vai dar validação. E também está aqui, não fale com o ser de luz além do necessário. Bem simples, É aquela coisa que eu sempre digo, cara, bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado, oi, tchau, O padrão aí de civilidade urbana e acabou. E tá aqui a terceira também, Prefira comprar na mão de homens solteiros que não são manginas. E aí teve uma galera dizendo assim, eu dou muito valor ao meu dinheiro, eu vou sempre escolher o que é mais barato. Óbvio, eu disse prefira. E a gente vai entrar nessa questão aí, do que é melhor ou pior fazer, no Simp September. O que é preferível e tudo mais. Vamos entrar nisso depois. A quarta regra é prefira FAP ao invés de GP e prefira GP ao invés de civil. Veja aqui. O prefira, a sutileza das palavras eu escolhi com esmero. Dependendo da sua capacidade, das suas condições, você vai escolher o que é mais confortável para você. É claro, você tendo um senso assim de que você está fazendo um certo esforço, e não é pelo coletivo não, cara, não é para salvar a sociedade, é por você mesmo. O antigenocentrismo, ele economiza para você tempo, dinheiro, paciência e tudo mais. E de quebra, destrói a máquina genofascista, entendeu? De quebra, como consequência. Então é como se fosse um esquema de pontos, É claro, de forma lúdica aqui, é uma anedota que eu estou dizendo, não tem realmente um sistema de crédito, não. Mas assim, se relacionar com o civil é ruim, tá? Se relacionar com o GP é bom, e fazer o FAP, o celibato, retenção seminal, sei lá, ou qualquer outra coisa que não envolva ser de luz, que envolva assim, a sua independência sexual, é excelente.
E assim, do ponto de vista anti-genocêntrico, não tem realmente nada melhor do que não envolver ser de luz. Então, não adianta esse negócio de dizer que, não, MGTOW de verdade é Volcel, MGTOW de verdade faz retenção seminal, não sei o quê. Não tem isso, cara. Isso vai de cada um, tá? E eu também não estou criando um manifesto aqui dessa coisa de níveis MGTOW, coisa do Sandman, né? O que inevitavelmente acaba criando um senso assim de que eu sou mais MGTOW que você e tudo mais, eu estou no nível acima. Não, mano. Cada um sabe muito bem o quanto pode e o quanto quer fazer contra o genocentrismo, né? Dentro da própria vida. Não estou falando nem dessa coisa de salvar a sociedade do genocentrismo quebrando uma máquina genofascista. Não, brother. Cada um sabe o que faz para a própria vida. E por último, a quinta regrinha aqui está: procure evitar fazer qualquer coisa que favoreça ser de luz direto ou indiretamente. Novamente, né? O procure, o prefira, né? Esteja inclinado a isso. Se não for possível, tudo bem. Mas faça um esforcinho, como eu falei, é pra você, cara. Economiza o teu próprio dinheiro, economiza teu tempo, menos problema, e você se sente até mais leve, né? Sabendo que você não está alimentando o grande Leviatã. E agora explicando, né? Essa relação que eu falei no vídeo anterior sobre o antigenocentrismo, né? E a moral judaico-cristã. Cara, a moral judaico-cristã ela é pautada no que é excelente, no que é bom e no que é regular, né? Dentro do cristianismo, o que é excelente é a conduta do próprio Jesus Cristo, né? Tanto que está na Bíblia, que ele foi mandado como ser humano por Deus na Terra para mostrar aos homens que é possível viver como ele. E até ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Nessa simples frase, ele disse, o caminho para a verdade é a minha vida, ponto. Porém, essa é a vida perfeita, dá para ser ótimo ou mesmo bom, né? Que no meu ponto de vista é uma vida minimalista, uma vida antigenocêntrica, seguindo o seu próprio caminho, não jogando as pérolas aos porcos, mas sendo generoso. E isso parte também daquele ditado bíblico, né? Deus dá a cruz conforme a força que você pode carregar. Eu sei que eu posso parecer religioso falando isso, né? Mas os meus dogmas mesmo são o estoicismo, que coincidentemente ou não, né, influenciou muito o cristianismo. Mas enfim, é isso que eu digo, tá? O que seria excelente do ponto de vista antigenocêntrico? Seria total castidade, né? Mas isso é praticamente impossível porque nós temos libido e tudo mais. Então o que seria ótimo ou bom? É o Volcel. É você não se abster da sua sexualidade, mas você retira a dependência emocional de outras pessoas. A dependência sexual também, né? Você lida sozinho com a sua sexualidade, cara. Você é um independente sexual, tá? Isso já é ótimo ou bom. O que seria regular? É se relacionar com GP, é fazer o famoso casualzão aí, o leitado e ghost, né, como dizem, é regular, cara, não é bom nem ruim, tá no regular ali. E como eu disse, isso não é pra salvar a sociedade do genofascismo e blá blá blá, meu irmão, é por você sabe muito bem que é regular o gasto que você tem com o casualzão, né? Mas às vezes, né, dependendo do quanto você quer pagar e tal, o custo-benefício vale. O melhor seria o Volcel. Todo mundo sabe disso, todo mundo aqui concorda. O problema é que nem sempre, né, os caras estão inclinados ao Volcel, nem sempre esses caras têm vocação e tal, então vai nessa. O que seria ruim, né, em relação ao antigenocentrismo seria namoro, coabitação, dependência emocional e tal. E o que seria péssimo, bom, casamento e paternidade, né? Porque por conta do Estado, por conta das leis que aparelham isso para o genocentrismo sem que você possa fazer nada. Então assim, essa é a conclusão do vídeo, tá? A ideia das referências antigenocêntricas acabam aqui, pra você ver, é bem simples. Não é um manifesto, eu não tô criando regra pra você seguir, cara, é referência. E como toda boa referência, você usa a separação do joio do trigo, né? É individual, cada um de vocês escolhe o que é útil e o que não é. Lembrando também que tem muita coisa emocional aí, né? Um cara antigenocêntrico, meu irmão, do ponto de vista do perfeito, que seria o homem antigenocêntrico perfeito, o cara não vale da mulher nem pra nada. Ele é o que chamariam hoje de ultramachista opressor, né? Que na verdade há poucas décadas atrás era o comum de se esperar de qualquer homem. Mas enfim, isso me leva a lembrar aquele estereótipo de Nietzsche, né? O Übermensch, o super-homem. O que é o super-homem em Nietzsche? É o homem ultraconsciente que ele descobriu que a sociedade ela cria dogmas, cria leis morais e éticas para uma finalidade. E esse homem, esse Übermensch, ele vai ser maquiavélico, no bom sentido da palavra. Ele vai entender que os fins justificam os meios. Por exemplo, qual a finalidade, por exemplo, da ética social do cavalheirismo? Bom, é aquela coisa, né? A mesma da generosidade. Você espera inspirar o bem na outra pessoa para que ela pratique esse bem também, usando como referência, né, com outra pessoa. Não necessariamente você está esperando algo em troca.
você só tenta inspirar o bem. Só que o problema é que o cavalheirismo ele não funciona com seres de luz, porque elas não praticam esse bem com outros homens, elas pegam os benefícios desse cavalheirismo, ficam para si, né, de maneira egoísta, e não repassam na sociedade. Então é inútil. Não tem porquê você tentar inspirar o bem numa sociedade disfuncional. Esse é o grande problema, a sociedade disfuncional. E a disfuncionalidade da nossa sociedade está no genocentrismo. Então o Ubermensch sabe, se o fim não está sendo atingido, para que eu vou usar os meios? Ou também, se os fins podem ser atingidos com outros meios, o que importa são os fins, entendeu? Então dane-se. Que é, por exemplo, o uso de úteros artificiais. Aí entra um pouco de aceleracionismo aí, né? Isso também tem muito nas diretrizes aceleracionistas, um maquiavelismo do bem. Tipo, os fins justificam os meios, irmão. Se a finalidade é manter a sociedade funcionando e os úteros artificiais conseguem manter a taxa de natalidade sem necessariamente tornar a vida das pessoas pior por isso, pelo contrário, tal, torna até melhor, né? Impede que as mulheres tenham que, por exemplo, gestar, passar pelos 9 meses ali, toda aquela coisa, né? Enjoos e perda da aparência, enfim, é melhor até para elas. Então, vamos nessa. É claro que isso é discutível, tá? A gente pode discutir isso em outros vídeos, já que os úteros artificiais podem ser muito bem raptados pelo genocentrismo, mas também parte daquela ideia de que toda criação humana ela é amoral a priori, ou ela é essencialmente boa, né? A corrupção vem do valor que atribuímos a ela e como usamos ela. Por exemplo, uma arma. Você constrói uma arma, você pode usar para se defender, para caçar, ou você pode usar para ferir pessoas inocentes. É aquele ditado, né, da galera armamentista. Armas não matam, tá? O que mata são as pessoas que usam as armas, de fato. Então o Ubermensch, pelo menos do meu ponto de vista, o que eu li, né, do Ubermensch e entendi, é que ele também admite que existem morais e éticas intrínsecas ao ser humano, tá? Que evoluíram a partir da seleção natural mesmo, que é totalmente intrínseco ao ser humano. Muitos atribuem isso ao Espírito Santo. Outros atribuem isso, né, os mais materialistas, atribuem também a necessidade de desenvolvermos códigos morais para o bom funcionamento da nossa sociedade, né? Porque nós somos seres sociais e tal, e evoluímos em uma sociedade funcional para a época, tá? Uma sociedade funcional na nossa memória primitiva é o quê? É uma tribo, uma sociedade semi-selvagem ou muito selvagem, muito parecido com o que os indígenas têm hoje, né? Ou seja, não estamos adaptados para uma vida urbana com milhões de pessoas, né, pessoas que nós não conhecemos saindo na rua e vendo desconhecido e tal. Não estamos acostumados para isso. Estamos acostumados a uma tribo de 150, 170 pessoas no máximo. E evoluímos com um senso de moral e ética, tá intrínseco a nós, que é a base, cara. Ame o próximo como a si mesmo. Também tá na moral judaico-cristã, né? Que é o tipo, você não vai querer fazer com outra pessoa o que não queira que seja feito consigo mesmo. Isso está tão incrustado no nosso DNA que nós sentimos agonia quando vemos, né, alguma pessoa sofrendo, temos um certo freio para fazer outras pessoas sofrer. Isso é claro com exceção de psicopatas ou semi-psicopatas, né, porque a psicopatia ela parte justamente disso. Uma pessoa que vê outra pessoa sofrendo não necessariamente gosta, porque quem gosta de ver outra pessoa sofrendo é sádico. O psicopata ele não liga, ele não está nem aí, né? Ele não sente aquela agonia e tal. E a psicopatia ela meio que pode ser inspirada, né, na sociedade. É por isso que eu fico dizendo para os caras que gostam de assistir esses vídeos de gore, etc., como eu falei lá no vídeo da Black Pill, né? Por que ninguém escapa da Black Pill? Irmão, para de ficar incentivando, né, a sua resistência ao sofrimento alheio, porque isso pode criar uma certa psicopatia aí. Então eu parto desse pressuposto para dizer que existem morais e éticas objetivas e subjetivas. Quais são as objetivas? Não faça ao próximo o que você não quer que seja feito a si mesmo, né? Faça o bem sem olhar a quem, faça ao próximo o que você quer que seja feito a si mesmo. Ponto. É o que eu tento fazer aqui com os meus 2 canais, né? Eu queria passar esse conhecimento porque eu gostaria que esse conhecimento fosse passado para mim quando eu tivesse a tenridade. Tem caras aqui que me seguem que têm 15, 14 anos de idade e, pô, eu acho esses caras privilegiados por terem acesso a esse conhecimento tão cedo, né? Se eu tivesse esse conhecimento com essa idade, meu irmão, pô, eu tava rico hoje. Porque a quantidade de grana que eu gastei com ser de luz não está escrito no gibi. Então, quais são as morais e éticas subjetivas? São aquelas que dependem de sociedade para sociedade. Então, por exemplo, existe a ética do nofap, né? Tipo, não, você se satisfazer sexualmente sozinho é algo deplorável, os caras vão chamar você de patético e blá blá blá. Mano, isso é totalmente subjetivo. Porque isso parte de uma ideia de que você não está sendo útil para a Matrix, porque a Matrix o que ela quer é reprodução, tá? É um sistema dentro da tua mente, uma programação que faz você buscar o relacionamento e o bom andar da sociedade, só que uma sociedade primitiva. A Matrix ela é muito conservadora, ela quer se conservar e ela se conservou, ela se congelou, né, se consolidou num esquema de sociedade não urbano, numa tribo.
Então essa programação primitiva, animalesca da Matrix funcionava muito bem no esquema de tribos. Essa misandria, esse ginocentrismo, né? Essa manginice que ela implanta na cabeça dos homens, das mulheres, de todo mundo, funcionava muito bem. Hoje em dia, cara, na vida urbana, não funciona, né? Na vida civilizada, moderna, não funciona, irmão. Então você tem que saber o que é subjetivo e o que é objetivo na tua cabeça. E aí demanda meditação, demanda autoconhecimento. É a jornada do herói, cara. A jornada do homem lá do Neo, né? No Matrix. Você vai se conhecendo, descobrindo as suas capacidades e manipulando a Matrix ao seu bel prazer. Não é o que o Neo faz? Ele não consegue poder para manipular a Matrix? Então, cara, novamente, moral objetiva, tá muito claro, é muito claro você de saber o que é moral e ética objetiva, tá? Poucos minutos aí pensando a respeito você descobre. E as subjetivas dependem de sociedade para sociedade, geralmente são descartáveis, tá? Ou tem uma finalidade ruim, ou a finalidade pode ser atingida com outros meios. A moral objetiva não, ela tem uma finalidade e um meio claro. Você não consegue atingir essa finalidade com meios diferentes. Parafraseando, é claro, Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Então, senhores, esse é o vídeo. Espero que tenha ficado muito claro. Espero que tenha ficado bastante sucinto, né? 16 minutos aqui. E aquele recado de sempre. Vocês que acompanham aqui até o final, é para vocês que eu crio esse tipo de conteúdo e a vocês que eu me refiro. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Um forte abraço a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. E até mais.